quem vai participar com a gente agora é Josias Pereira. A pessoa voltou para o Brasil, gente. Que milagre! Oi, Josias. Tudo bem? Ele voltou, gente. Olha os bonequinhos dele. Voltou o cenário original. Voltou o cenário original. Seja bem-vindo, Josias. Tudo bem? Tudo bem, Dia? Um abraço aí pra você, pra Babi, pro Lélio, pra todos que estão nos acompanhando. Voltei para o Brasil ontem à noite, né? Por volta lá de 11h30 da noite. Quase que eu ia chegar com algum reforço aí, quem sabe, menino, né? Mas não apareceu ninguém lá no aeroporto, não. Mas não apareceu ninguém, mas foi uma viagem tranquila, tudo na paz e já estamos de volta aí já. Que bom. A gente está falando, né, e juntamente com quem nos acompanha também aqui, e aí eles estão destacando muito a questão da recomposição defensiva do Cruzeiro, né? O Lélio está falando dessa questão de que, porque o Cruzeiro é um time mais à frente, obviamente, né? Conta a concentração também. E para você, ele tem essa dificuldade de recomposição defensiva? Eu não vejo isso no Cruzeiro. Acho que ele recompõe bem. É claro que nem todo jogo, nem toda jogada ele vai recompor bem, né? Sim, eu acredito que é uma questão, a recomposição eu acho bem positiva assim, do Cruzeiro, também por isso que tem alguns atacantes que, apesar de que não serem tão efetivos, de uma qualidade técnica tão superior, tão apurada, como o Wanderson, como o próprio Marquinhos, eles são utilizados aí pela questão da recomposição mesmo, né? Porque quando coloca ali o Gabigol para atuar junto com o Matheus e com o Caio Jorge, há um descompasso dessa marcação que foi visível nessa partida contra a equipe do Santos, né? Então acho que a recomposição não é o problema. O que eu vejo de problema no Cruzeiro, sinceramente falando, é a questão do banco. Isso me incomoda muito, viu, Dia? É a questão de não ter uma qualidade tão efetiva no banco, porque quando ele precisa mexer nas peças no Cruzeiro, o Cruzeiro não responde da mesma maneira que os 11 titulares. Se os 11 titulares pudessem jogar todas as partidas, os 90 minutos com a intensidade altíssima, seria um outro tipo de Cruzeiro. Mas atuando desta forma, tendo que mexer por suspensão, por lesão, por rodízio, por outras competições, realmente a gente percebe o desnivelamento do time do Cruzeiro. Então acho que esse é um problema que o Cruzeiro precisa encontrar, porque essa recomposição também passa por isso, né? Pelo banco, por quem vai vir aí para atuar, né? O caso até do Sinisterra aí muito adiantada a situação, né? Então assim, eu acho que é a questão, o ponto fraco do Cruzeiro é realmente a recomposição. Porque se o Cruzeiro conseguisse ter aí um nível, eu não estou falando que precisa ser um banco super estelar, como é o caso do Flamengo, né, do Palmeiras e tal, mas se é para competir com esses times, não tem jeito, vai ter que colocar aí, tirar a mão do bolso, né, tirar o escorpião do bolso e contratar, porque infelizmente essa é a realidade do futebol brasileiro nesse momento aí, de altíssimas contratações, né, até o próprio Atlético também fez algumas intervenções nessa janela aí de transferências, então acho que o Cruzeiro também tem que fazer isso para qualificar o elenco. Não precisa de muitos nomes, né? Mas eu acho que precisa sim de reforços pontuais. E eu achei, né, Lélio, que o Cruzeiro até contrataria mais rápido, né? Parecia que as coisas estavam mais encaixadas, né? E não foi o que aconteceu. Exatamente. E aí deu uma frustrada assim no torcedor que continua aguardando pelos reforços, quando na verdade, né, essa pergunta ela sempre foi feita ao Leonardo Jardim e ele foi baixando o tom ali sobre reforços, né? Não, os reforços a gente descobriu aqui, mas no jogo desses aí ele já mudou o discurso, né? Cobrou mais, né? Cobrou e tá querendo que cheguem jogadores, até falou, alguns que nós procuramos, eles não quiseram vir ou estavam muito caros. Então, a torcida aguarda aí ansiosamente pela vinda de reforços para o Cruzeiro. Agora, Maria Gabriela, fala aí pra gente um pouco do Rafael Guanhães, que é o técnico do Mirassol. Aliás, é muito engraçado, Josias, Lélio, Maria, porque quando a gente faz alguma pergunta para os jogadores do Cruzeiro e a gente fala sobre a gente, eu tô colocando todo mundo que são jornalistas que cobrem lá, cada hora é um que pergunta, né? Sobre a atuação do time, eles sempre voltam. Porque a gente perdeu pro Mirassol, vocês estão vendo onde que Mirassol está, que é uma surpresa enorme para todo mundo. Mas falemos sobre o técnico do Mirassol. Pois é, o Rafael Guanhães, a gente fala muito do Felipe Luiz, né, que é um técnico muito promissor, mas a gente esquece também do Guanhães, né, ele que tem 44 anos, ele chegou no Mirassol em março, treinou aí o Atlético Goianiense, enfim, estava na Série
Série B, veio para o Mirassol, está fazendo uma campanha estrondosa, né, Di? A gente traz até alguns números também do Mirassol nesse primeiro turno, né? Tem 28 pontos, Di, com 2 jogos a menos, viu? Não jogou contra o Botafogo, não jogou contra o Fluminense, até mesmo pelo Mundial. Foram 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Isso tudo com o Rafael Guanais, que o torcedor do Cruzeiro lembra dele muito bem, né, Di? Ele será que lembra? Porque ninguém falou sobre isso. Ninguém fala muito dele, mas ele teve aqui em 2022, foi aí da comissão técnica do Paulo Pesolano, né, quando o Cruzeiro foi campeão aí da Série B, foi auxiliar técnico, e aí vai estar de volta jogando contra o Cruzeiro, né, o Mirassol pela primeira vez na Série A. Cruzeiro enfrentou no primeiro turno e ganhou, e agora o Cruzeiro vai até São Paulo, lá pro Campus Maia, mais conhecido como Maião, para jogar aí contra o Rafael Guanais, que está fazendo um trabalho excepcional, né, Edmara? Teve no Operário também, fez uma ótima campanha no Operário, passou pelo Tombense. Pois é, o pessoal não sabe nem que ele passou no Tombense, foi Mineiro e Série C, eu acho, não é isso? Isso, exatamente. Mineiro, você sabia, Lélio, que ele tinha passado pelo Tombense? Sim, claro, me lembro dele. Eu não lembro. Eu também achei estranho, mas é legal, porque ele é promissor e tem aí um pezinho em Minas Gerais. Josias, bom treinador, né? Tá fazendo um trabalho interessante lá, surpreendendo todo mundo, vai derrubar as apostas todas do pessoal em Campeonato Brasileiro, continuar assim, óbvio. É muito interessante, eu lembro sim dele naquela campanha da Série B lá com o Pesolano, né? Pesolano que teve bons auxiliares, né? Ele colocou uma turma aí para virar treinador principal mesmo em vários clubes aí, né? Então acho que é um profissional muito qualificado e vem fazendo um trabalho através de um time que ninguém esperava muito, mas é um time muito bem ajustado, é um time coletivo, né? Com algumas peças, estava vendo o Lélio falar até do próprio Reinaldo, né? Até me surpreendeu bastante o Reinaldo ter ido parar lá no Mirassol, né? Mas o que eu ouvi aí, segundo alguns amigos também da imprensa paulista, é que ele tinha algum tipo de mercado, mas de qualquer forma o investimento que o Mirassol fez nele foi mais apropriado naquele momento e ele também entendeu que era uma oportunidade dele se estabelecer em um clube com uma certa pressão diminuída, né? A gente lembra que ele enfrentou muitos problemas no Grêmio e é engraçado que no Grêmio ele é o jogador, o lateral que tem mais gols aí na década pelo Grêmio e a torcida pegava no pé, assim, de uma forma escandalosa do Reinaldo, né? E agora, no Mirassol, ele é um jogador, um dos principais jogadores do elenco, se não for o principal. Mas é um time muito bem ajustado. Eu lembro que eu estava no Mineirão no primeiro jogo, na Cruzeiro e Mirassol, e o Cruzeiro venceu 2-1, um jogo complicado, né? Teve o gol lá do Dudu também, o gol do Gabigol, aquele começo do Cruzeiro. E muita gente falava, não fez mais do que obrigação vencer do Mirassol. Venceu o Mirassol. E agora a gente percebe que todos os times têm enfrentado problemas para vencer o Mirassol. Então o Cruzeiro fez certinho e agora é buscar essa vitória para começar bem o retorno do Brasileiro, porque o Cruzeiro deixou escapar pontos importantíssimos no Mineirão e agora vai ter que buscar fora de casa diante de um adversário muito complicado. E o Mirassol não perdeu em casa. Ainda tem isso, exatamente, né? Não ele perdeu faz a lá. Diferença em casa e 8 jogos, importantes, 5 vitórias e 3 empates. Então, fácil vai ser. Mais uma missão difícil para o Cruzeiro. Josias, falamos mais na segunda sobre esse Cruzeiro. Aliás, é o dia do jogo. Falamos sim. Exatamente, é o dia do jogo e a gente fala assim de agora assim com a normalidade aqui no Brasa, de volta, tudo tranquilo. Só mandar um abraço para todo mundo lá que me recebeu. Se for falar o nome aqui eu vou ficar muito tempo, mas tem uma galera assim fantástica. Muita gente. Os familiares, os amigos, todo mundo que muito solícito. Eu lembro que muitas vezes me levavam até no estádio e tal, uma tranquilidade assim gigantesca. Eu lembro de uns amigos meus, né, a Dani e o Marcelo lá em Charlotte, que eles saíram de Charlotte quase 2h30 e me levaram em Atlanta, assim, uma coisa, um programa de índio, mas fizeram isso por mim. Então eu agradeço a todo mundo que me recebeu lá. Acho que a gente fala muito do glamour do jornalismo, mas você tira uma foto com uma pessoa ali e tal, famosa e tal, mas ninguém sabe como é que é por trás, né? Por trás é muita gente ajudando. É verdade. Para fazer uma coisa muito bem feita. Então eu agradeço a todo mundo que me propiciou essa oportunidade. Agora pensar na Copa do Mundo do ano que vem aí, se Deus quiser, a gente estará lá novamente para acompanhar, quem sabe aí o Brasil, talvez, ex-campeão, não sei, mas de qualquer forma, se Deus quiser, estaremos lá novamente. Bacana, Josias, seja bem-vindo, então nos falamos mais na próxima semana. Valeu, querido. Abraço, Joe.